será que a gente busca tanto um relacionamento, né? Por que será que sofremos quando estamos sozinhos? Que crença que a gente sustenta sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre o que é amar de verdade, né? Por que será que sentimos tanta necessidade de estar com alguém? Muito bem-vindo, você está aqui no canal Papo Humano, eu sou a Alexandra Fogatti, estou com a minha parceira de hoje, a Cíntia Almeida. E hoje nós vamos falar sobre um papo de amor, né? Então, semana passada a gente teve o Dia dos Namorados, né? Teve o Dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Então, o amor está como um tema, né? Está no ar, no inconsciente coletivo, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Quando que esse amor, às vezes, esse romantismo, está mais num mundo irreal, né? Está mais num romantismo idealizado do que a realidade mesmo. Porque tudo que tem que ser perfeito, né? Todos os relacionamentos que a gente imagina que tem que ser perfeito, que o parceiro tem que ser perfeito, que tem felizes para sempre, que a gente acha que tem que ser assim nos nossos relacionamentos, né? É de alguma forma muito idealizada pelo todo. Então, é muito comum quando isso não dá certo, surgir sentimentos que não correspondem, né? Sentimentos de expectativa, de frustração, saudade de algo que você não teve ou que imagina ter, né? Lembranças e desejos. Bom, vira um turbilhão de emoções, né? Que está o tempo inteiro querendo saltar, vir de alguma forma para fora, e você de alguma forma põe para debaixo do tapete, e você não sabe o que você faz com tudo isso. A questão muito é que a gente busca muito um relacionamento, como eu falei, idealizado, né? Mas a gente não vive sem um relacionamento. Então, né? Por que será que a gente busca tanto um relacionamento, né? Por que será que sofremos quando estamos sozinhos? Que crença que a gente sustenta sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre o que é amar de verdade, né? Por que será que sentimos tanta necessidade de estar com alguém? Será que é só um desejo humano? Ou será que existe algo mais profundo, né, nesse lugar? Será que amar é uma carência? Uma construção social? Ou, de repente, até mesmo uma missão espiritual? Fica aí com a gente até o fim. Se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho e não esquece, já compartilha com alguém, né, que você saiba que vai fazer muito bem essa live, que vai dar assim um tchan despertar, e fica com a gente até o fim, tá bom? Então, Cíntia, o que que você acha? Por que que nós buscamos tanto um relacionamento? Por que será que sentimos tanta necessidade de estar com alguém? Olá, pessoal, tudo bem? No meu ponto de vista, né, com a experiência que a gente vem tendo e estudando, primeiramente porque a gente vive no meio social, né? Então, assim, esse relacionamento faz parte do nosso dia a dia, né? E a gente não está falando de um relacionamento necessariamente amoroso, mas quando você trabalha em um ambiente de uma empresa, por exemplo, você precisa se relacionar com as pessoas, né? Ou mesmo hoje em dia, quando você trabalha online, mas você tem algum tipo de relacionamento com alguém, quando você viaja, quando você vai a um restaurante, sempre você tem algum tipo de contato com alguém, né? É um meio social nesse sentido. O que eu acho que as pessoas pesam muito, como você trouxe, esse relacionamento ideal, né? Que é uma coisa idealizada, que também não existe, porque nenhum ser humano é perfeito ao ponto, né, de não ter nenhum defeito e ter um relacionamento perfeito como a gente imagina, como é falado em contos de fadas, né, quando a gente é criança, que a gente idealiza o príncipe, a princesa, e isso é tudo ideia, né? Tudo seria o ideal, mas não é o real, né? Mas eu acho que esse tipo de relacionamento, esse tipo de amor que tanto a gente fala, na verdade, para completar uma coisa que só depende da gente, Metade né? A que me gente falta, né? Eu quero completar a metade que me falta. isso, a gente dá esse peso, essa responsabilidade e até, digamos assim, até esse presente para o outro, como se você jogasse a sua vida na mão do outro, né? E muitas vezes, principalmente, né, nos casamentos em igreja católica, por exemplo, que a gente promete né, que o outro te faça feliz, e não é assim, né? O outro não tem essa obrigação e nem pode ter esse peso. A gente tem que se fazer feliz, se completar, e aí sim o outro vem para, como a gente já disse em tantos outros vídeos, para complementar, né? O outro não pode ter essa responsabilidade tão grande de te completar, porque por mais que o outro te ame, queira ficar com você, ele não pensa como você, né? Ele não age como você, ele não teve a mesma família que você, a mesma educação que você. Então, como é que a gente pode jogar esse peso
no outro, mas muitas vezes é por conta de carência mesmo, né? Como a gente não consegue se Uhum. completar, a gente não consegue se amar a esse ponto, daí você joga essa responsabilidade para o outro. E não é Exato. se amar, não, e não é se amar no sentido de, eu não preciso de ninguém. Não, não é isso, porque é justamente o contrário. Que quando você está bem com você mesma, você começa até a atrair mais pessoas que queiram ficar com você, porque você muda essa frequência, você exala essa frequência do amor, digamos assim, né? Porque é agradável, você é leve, então naturalmente as pessoas querem se aproximar de você, não necessariamente para ter um relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento. E a gente geralmente faz o contrário, né? Eu não estou bem, então eu preciso procurar alguém para me curar desse É aí que vazio, eu queria desse entrar. espaço, né? É. Exato, porque eu queria exatamente falar isso, porque assim, a gente está projetando no outro o que nos falta, né? Eu estou projetando no outro que o outro vai me preencher de atenção, que o outro vai me dar o carinho que eu não me dou, o outro vai me dar o afeto que eu não estou me dando, o outro vai ter o companheirismo, vai ter a delicadeza que eu não tenho comigo, né? O outro vai se dedicar, vai ter tempo para mim. E eu não tenho tempo para mim, eu não me dedico às minhas coisas. Então, a gente, quando você falou, né, eu dou de prato cheio para o outro, porque de alguma forma a gente foi ensinado que a gente tem Sim, que viver para o outro, né? A gente aprende lá a respeitar na casa, não se respeitar, respeitar o que o pai, o que a tia, o que o irmão, o que o amigo está falando, e muitas vezes negar a nossa verdade. E aí a gente vai seguindo esse padrão, né? Não se dando conta que o outro nunca vai poder me preencher. Ele não é a metade da minha laranja, porque eu sou uma laranja inteira. Eu tenho que estar preenchida por inteiro para que o outro, que também está procurando as mesmas coisas, também se preencha nessa laranja toda e que juntos a gente desfrute sejam duas laranjas duas inteiras, né? laranjas inteiras, excelente suco, né? Porque É. o respeito, né, do tempo do outro, né? O respeito das diferenças que existem entre um e o outro. Porque eu acho que uma das grandes causas que a gente sofre nos relacionamentos é porque nós não percebemos que a gente está se espelhando nesse outro. Né? E aí eu levo as minhas crenças, cheias de crenças, de como é o amor, de como tem que ser o relacionamento, de como que é um casamento, de como ter uma família perfeita, e o outro carrega as crenças dele, né? Do jeito dele, que normalmente não são igual às suas, mas a gente se aproxima, como você trouxe, a gente se aproxima de pessoas que vão ter sintonia, né? Elas vão ajudar a gente no espelho da vida a perceber o que me falta, também é o que falta no outro. E é aí que tá a gente desenvolver, né, o amor, né? Porque quando a gente fala que ama o outro, né? A gente muitas vezes está amando aquelas partes que a gente realmente enxerga de maravilhoso. Mas será que a gente também ama e reconhece as partes que não são boas e maravilhosas? E a gente respeita o outro como ele é? A gente permite, né, as manias, vamos dizer assim, sem julgar, sem criticar, sem ser afetado drasticamente, né? Porque a gente sabe, tem coisa, né, Cíntia, que vai realmente impactar no convívio. Mas assim, se eu estou querendo que o outro me preencha, eu tenho um olhar de como é isso. Eu tenho um script de como eu Uma gostaria de ser idealização, preenchida. né? A gente tem essa idealização E é isso. E aí a pessoa, ela é como ela é, né? né? Ou é verdadeiramente como ela é em essência, ou ela é baseada em todas as crenças que ela foi constituída. E aí ela vai ser diferente. É aí que vem as brigas, né? Vem as dores, porque você quer que o outro seja como você quer. Só que você não sabe nem como você quer direito. Você não nem se conhece o suficiente para saber, né, se realmente o seu vazio, da onde ele vem. Você não sabe nem o quanto as suas frustrações têm também questões suas, que você fez uma má escolha, você que projetou demais a sua dor no outro, e aí você fica culpando o outro da sua frustração, né? Então, assim, esse lugar do relacionar-se, se a gente começasse a cada vez mais trazer essa responsabilidade para a gente, né? De começar a se relacionar consigo mesmo, de começar a olhar para esses desejos, essas virtudes, essas sombras que nós temos e acolher e, né, abraçar, perceber que existe isso em mim e que vai existir isso no pai, na mãe, no tia, no chefe e no marido, e no namorado e na namorada. Vai existir em qualquer um, porque faz parte do ser humano, né? É a natureza humana isso, né?
Porque a gente às vezes quer que o outro complete esse vazio ou desse defeito nosso, né? E a partir do momento que a gente enxerga isso na gente, a gente traz a responsabilidade para a gente também, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes a gente acaba se anulando em certos relacionamentos, justamente porque precisa desse completar, digamos assim, né? Tamanha carência, tamanho vazio que a gente tem, e às vezes acaba se sujeitando a certas situações que depois que você começa a se olhar realmente, a se valorizar no sentido de se aceitar com seus defeitos e qualidades, mas de se enxergar realmente, você às vezes passa a não aceitar certas coisas do outro, né? Porque muitas pessoas se sujeitam a isso porque não querem ficar sozinhas, por exemplo, Uhum, porque a uhum. sociedade nos diz, não, todo mundo tem que se relacionar. Mas há uma grande diferença entre a solitude e a solidão, né? A gente primeiro precisa aprender a convivermos com nós mesmos. E a gente foge, né? Todo E a mundo gente foge foge disso, dessa porque dor, né? às vezes é difícil olhar para si mesmo, para a sua própria dor, para os seus próprios defeitos e reconhecê-los, né? E a gente vira isso para o externo, Uhum. O querendo outro preocupado. que o outro nos preencha, que o outro É que assim, o nos outro não complete, né? fez, o outro não me deu, o outro é ocupado, o outro me abandonou, nesse lugar, né? É, De ver que a falta está no outro e não em si, né? e não jogar essa responsabilidade para o outro, porque o outro também, às vezes, se acha não importante, mas ele tem esse peso para ele e às vezes ele mesmo não consegue completar a si mesmo, Isso. né? Como é que ele vai conseguir completar o outro? E enquanto a gente estava falando sobre o tema aqui, eu achei uma coisa muito interessante que eu li, que assim, começa a fazer por você aquilo que você faz para o outro, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas para o meu marido, para o meu amigo, para minha Uhum. amiga, eu compro a melhor roupa, eu compro. E para você? E às vezes a gente fala, ah, não, mas para mim isso aqui. Inverter, para você mostrar esse amor, essa relação com você mesmo primeiro, né? Se o outro merece, você também merece. E você se dando esse amor, se dando esse presente, você mostra para os outros, né? Não só para uma pessoa específica, mas para todo mundo que você se relaciona, o quanto amor você tem por você mesma. E você E sabe, isso, como a gente Cíntia, trouxe, você atrai as pessoas que comecem a te valorizar cada vez mais também, porque né? tem De ver esse o seu valor, literalmente, não essa coisa, essa troca, né? Que a isso, gente às vezes fica nessa confunde. barganha, né? De... Porque, então, o que eu ia falar, porque tem aí uma confusão, né? Porque muita gente fala assim, ó, eu já ouvi, inclusive, não, mas eu cuido de mim, eu me dou tempo, eu vou no cabeleireiro, eu compro a roupa, eu vou no cinema sozinha e tal. Mas, às vezes, a questão dessa falta, dessa ausência, é penetrar mais profundo um pouco, né? É assim, ó, eu não tenho compromisso comigo mesmo para sentar e ler um livro, para sentar e estudar o curso que eu comprei, 500 cursos. Eu não tenho comprometimento comigo mesmo, de ir na academia porque eu me sinto gordinha, mas eu não me comprometo comigo mesma. Mas, se o outro me chama para ir na academia, eu vou, porque eu estou fazendo companhia para o outro, porque é mais legal com o outro, entende? Se o outro fala para mim que eu preciso me cuidar mais, que eu preciso ler o livro, que eu preciso ser mais inteligente, eu vou arranjar um tempo para isso. Então, é sutil muitas vezes É, esse lugar de o quanto eu estou atenta para as minhas próprias necessidades. E é nesse lugar que a gente tem que ser verdadeiro com a gente e perceber o quanto que a gente não está se abandonando, o quanto que a gente não está deixando com que o outro pegue as rédeas na nossa vida pela exatamente. nossa falta, porque você não está olhando para si mesmo, né? A gente já tem um vídeo aí também no canal, né, sobre dores emocionais, e essas dores emocionais, elas nos permeiam muito durante toda a nossa vida. Então, o quanto é importante você meio que entender qual é essa ferida emocional que te ativa. Porque, olha, você pode se sentir muito rejeitado, olha, você pode se sentir muito abandonado, olha, você pode se sentir muito traído, humilhado pelo outro, né? Injustiçado. E aí, você não sabe o que fazer com isso. Aí você fica no pé de guerra. Aí você fica no outro. A culpa é do outro, vai para fora. Quando, na verdade, a dor está aqui dentro, né? Amar é um convite para É, se é. amar. Você precisa se Eu, convidar amorosamente, né? Não está fora, está dentro. Tá dentro. Eu acho que um bom exercício para a gente perceber até essa dependência mesmo da relação é você se imaginar sem essa pessoa, né? Porque esse relacionamento precisa ser uma coisa leve, uma coisa agradável, um complemento. Mas a pessoa não precisa, não pode ser a sua tábua de salvação, né? O seu apoio ali.
Você precisa se imaginar conseguindo viver sem essa pessoa, que daí sim você está se dando tudo aquilo que é necessário para você e o outro vem como um complemento, né? Assim como você com o outro, porque muitas vezes é o outro que precisa tanto de você que acaba te sufocando. Sugando. No sentido, e você acaba deixando as suas coisas de lado por conta do outro, e é para ver nos dois sentidos mesmo, Há né? limites, Porque né? precisa ser leve para os dois, no sentido de eu estou nesse relacionamento porque eu quero, porque é leve, porque é prazeroso, porque é bom para os dois. Não nessa coisa de, nossa, mas se eu me separar, ou se eu for para aqui ou para lá, como é que essa pessoa vai ficar? Como é que essa pessoa vai viver? Eu acho que o X e é sutil realmente, né? Porque muitas vezes a gente acha que isso que é amor. Ai, mas olha como ele precisa de mim, olha como eu preciso dessa A pessoa, e isso ilusão, né? Essa é é a ilusão da dependência. falta, tô sendo preenchida, né? Isso é a dependência realmente Dependência. emocional, né? Porque a gente precisa conseguir viver bem conosco e estar com o outro, independente de qualquer relação, é porque você quer, porque você sente prazer e não porque você tem essa dependência. Né? Porque como você trouxe, às vezes o outro, você precisa que o outro fique ali com você para preencher uma carência que é tua, né? E ninguém tem esse poder a não ser nós mesmos, olhando para as dores, olhando para esses problemas, olhando para nossas sombras, reconhecendo e tá tudo bem, né? Como tem dias que você não vai estar bem, tem dias que você vai estar melhor, mas que o outro também, e respeitar isso. Porque eu acho que o amor, como a espiritualidade até nos mostra, né? Não estamos falando aqui de religiosidade, mas né, de espiritualidade no sentido grandioso que é justamente não ter essa barganha, né? Olha, eu faço isso para você, assim você faz isso para mim, eu faço isso para você e assim você vai gostar de mim. O amor é livre realmente, né? É aquela coisa, fica se quiser, vai embora se quiser e não muda o sentimento, Eu respeito a porque pessoa é o como ela é, respeito, né? exatamente. Ela fica se ela quiser ir, ela vai, mas isso é o respeito realmente, isso é o amor verdadeiro, né? De você, da pessoa ficar ali ou você ficar com a pessoa, se você realmente quiser e não depender em qualquer que seja o sentido do depender da relação, né? Você não pode aprisionar, né? Se existe uma É. prisão, se existe uma falta de liberdade, né? Uma certa chantagem, às vezes, em Existe muito relacionamento, chantagem, né? o peso, faço demais, dou demais. Isso não é amor, né? Na verdade, está faltando amor em você, porque É, você não está conseguindo enxergar aonde você está deixando essa corda ficar muito extensa, muito frouxa. Não é pulso firme, não é sobre isso. É ser verdadeira com você mesmo. E é muito difícil a gente ser verdadeiro com a gente mesmo, né? A é, gente é terapeuta aqui, a gente sabe disso. Tem hora que admitir que você é que está aprendendo a outra pessoa, admitir que você está manipulando a outra pessoa para fazer aquilo que te interessa, para você falar que ama, é muito difícil, é, gente. Entende? Então, assim, não é da nossa natureza humana se mover a nosso favor. Então, também eu vou me mover a meu favor dentro desse relacionamento. Mas aí é que está esse despertar. Porque quando a gente se conhece e quando a gente está com esse olhar atento para despertar o nosso amor próprio, a gente também começa a respeitar de outro lugar o outro indivíduo. Entende? Então, você começa a ver com novos olhos, a sua lente começa a se transformar, porque você percebe que é você que está forçando uma barra muitas vezes, pela sua falta, é, pela sua falta de amor, seja pelo que for, né? E aí, por isso que a gente sempre fala, né? O autoconhecimento nos liberta, porque tá nesse lugar. A hora que você começa a perceber que você que está movendo os pauzinhos para fazer isso sair do seu jeito, você recua e fala assim: poxa vida, então aonde é que eu não estou me amando, não estou sendo é, verdadeira comigo, estou mentindo para mim mesma para satisfazer, e estou fazendo o outro, né, fazer o meu capricho, né, é. fazer a minha maldade, seja o que for, que são muitas situações, muitas que podem Ou acontecer. até mesmo o contrário, né? Às vezes a pessoa se sujeita a certas relações que não são saudáveis É isso. ou que já acabaram porque por essa dependência, né? Acha que ninguém mais vai amá-la, porque ninguém Também mais vai cuidar dela, ninguém mais vai aguenta ter falta de paciência com ela. respeito ou chantagem do outro, porque é exatamente isso. Nossa, mas se eu sair dessa relação, eu vou ficar sozinha, não vou mais encontrar ninguém. Então, ela prefere ficar naquela relação a realmente sair e começar uma nova, ou não começar alguma, né? Mas a primeira relação que ela precisa ter saudável é com ela mesma, né? Com ela mesma. É, É escolher, né? É viver o seu próprio amor, é escolher viver é, esse alto amor, né? E às vezes, né?
Cíntia, muitas as pessoas nem sabem o que é amor porque elas não vivenciaram nem no lar, na primeira Não, infância. Elas não é, tiveram verdadeiramente amor, elas tiveram muita falta, muita ausência. Por isso se torna muitas vezes tão carente e dependente de alguém dependente do que às outro. vezes dá migalhas, né? E isso não é uma crítica, isso é fato. É Esse é real, ser humano, é real, né? A gente se adapta com pouco, a gente se adapta com muito, a gente é muito adaptável. E aí, uma vez que você se adaptou, você começa a achar que aquilo é o normal. E aí você começa a se viciar, né? Ou começa a ser muito permissivo, não mostra a sua vulnerabilidade, ou mostra a vulnerabilidade demais e o outro se aproveita. Então, acaba entrando em muita dor, né? Fica preocupado muito com o julgamento do outro, o que que o outro vai pensar. E você falando isso agora, uma coisa que me veio, para mim é tranquilo, assim, eu não vejo problema nenhum nisso, mas tem muita gente que não consegue, por exemplo, tomar um café sozinho em algum lugar, Isso. porque, ai, o que que vão pensar, vão me ver aqui sozinho, ou mesmo não aguenta, não se conhece ao ponto de suportar a própria companhia, né? Precisa do barulho do outro, precisa do outro. E às vezes coisas simples mesmo, né? Tomar um café, ir a um restaurante. Muita gente não gosta do cinema, mas não é por ir sozinho, é com medo do julgamento dos outros, o que vão falar de me ver aqui sozinho, né? Então, a gente olhar um pouquinho para essa dor e qual é o problema de ir para algum lugar sozinho, né? É como a gente trouxe, o outro é um complemento, não é para te completar, né? O outro tem que ser um prazer, a companhia tem que ser prazerosa e não aquela coisa obrigada no sentido do peso, de estar ao seu lado como se fosse mesmo a válvula de escape ali, né? A tábua de salvação para você. Talvez a gente tenha que pensar que a relação mais íntima e profunda que a gente pode ter é a relação que a gente tem na nossa vida com a gente mesmo, Sim. né? É escolher ficar com você. É escolher É, saber o que você quer, o que você gosta. e respeitar isso, né? Nasci Mesmo que sozinho. Eu vim sozinha ao mundo. Eu nasci é, individual. Mesmo os gêmeos, né? Tirando é. aí um caso da mesma placenta, os gêmeos nasciam um primeiro e depois os outros dois Todas não as pessoas passa. são individuais, pois é. Nós temos a nossa individualidade, então é muito profundo esse lugar, né? É onde a gente tem a nossa essência, é onde nós podemos buscar a nossa fonte de verdadeiro amor, de paz, né? De completude, né? É onde a gente pode se unir ao todo, quando a gente se volta para dentro. Muitas pessoas encontram isso também na meditação, né? Essa paz, essa plenitude, mas nem por isso ainda sabe o que é amor, às vezes, o que é esse auto-amor. Porque, né, a Márcia Marins que fala sempre, né? Esse é um problema da humanidade. Todo mundo está descobrindo o que é se amar, amor próprio. E mais ainda, o que é saber verdadeiramente amar ao outro. É. Nem a Mas nós, nem ao outro. eu acho que o grande segredo é a partir do momento que você se ama realmente, do jeito que você é, com as suas qualidades e os seus defeitos, você começa a conseguir enxergar o outro com os olhos melhores, digamos assim, Abre né? uma janela, né? E aceitá-lo do jeito que ele é também. Porque se você se aceita como você é, Uhum. você começa a aceitar o outro como ele é também. Abre Porque o uma outro não precisa porta. te completar, e você não precisa completar o outro, porque você aceita também. Então, eu acho que o grande segredo, como sempre, é olhar para si mesmo, né? Se olhar, se respeitar, se aceitar, e com isso, olhar para o outro e aceitar o outro do jeito que ele é. Lógico que com muito respeito, né? Respeitando todas as. Sempre. Não se sujeitar a algum tipo de relação que seja pesada nesse sentido, mas aceitar os defeitos do outro também. Se tiver tudo bem, né? Numa relação, se a relação ainda assim for uma relação saudável, É. não E quando tem. você identifica o defeito, como eu falei, é tudo sobre o seu olhar. Se você traz nesse espelho, eu tô com essa pessoa, isso tá me incomodando, isso tá tirando a minha paz, por que em mim incomoda? Por que que eu não consigo respeitar aquilo? Aonde está me afetando de verdade a ponto de Né? tirar a minha paz, a deixar, né, que a nossa relação fique pesada, né? Então, tá nesse lugar também de trazer se autorresponsabilizar dos seus sentimentos para realmente se conhecer, avaliar o quanto vale, né? O quanto você está sendo sincero e verdadeiro consigo, né? Para que você também possa, nesse relacionamento, também para com o outro, Com o falar, outro, olha, né? isso aqui para mim passa de todos os meus limites, os meus É, valores não permitem. exato, é a Então, conversa, é a né? conversa, Se é se vê que o expressar, relacionamento vale a pena, é conversar como porque dois senão fica adultos. na ilusão.
né? Porque às vezes a gente enxerga a situação de uma maneira que nem passou pela cabeça do outro. Nossa, mas ela tá vendo desse jeito, ele tá vendo desse jeito. Para mim, nunca imaginei. Era nada Então, disso, nunca, né? Nem conversar, imaginava. exatamente, conversar é o segredo, porque você interpreta a cena de uma maneira e eu interpreto de outra, Isso. né? Então, nada como sentar e conversar. O respeito acima de tudo, eu acho, em qualquer relacionamento, né? Acho que é isso, né? Acho que o Acho que recado sim, tá dado. Eu só queria falar aqui, ó, para você falar para você mesmo, né, que você é a fonte que você escolhe de amor, né? Você tem tudo que você precisa nessa fonte, né? Nessa sua essência, e é onde você pode se tornar inteiro, verdadeiro, presente consigo mesmo. Não deixe de se amar, sozinho ou acompanhado, priorize o seu auto-amor, né? Priorize o seu amor próprio, tá bom? acho que é isso aí, né, Xê? Por hoje a gente vai ficando por aqui. E a gente agradece mais uma vez a companhia de vocês, pede para deixar o sininho ali acionado, né? Quando a gente colocar um vídeo, vocês vão ficar sabendo. Se inscreve no nosso canal. Se tiverem alguma questão, se quiserem algum tema que vocês sugiram, né? Coloquem lá para a gente falar sobre, porque aqui, como terapeutas que somos, nosso intuito é sempre ajudar ou abrir os olhos de alguma maneira, né? Trazer alguma reflexão para que todos melhorem, todos se amem cada vez mais. Né, Xan? É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cíntia. Até a próxima. Obrigada Até a a você. próxima. Tchau.